Pronto, apareceu a informação aqui que está sendo transmitida pelo YouTube, tá, pessoal? Então vamos começar. Muito obrigado, viu? Desculpe aí, né? O transtorno causado no início, mas de vez em quando essa internet acontece uma pegadinha. Fico muito feliz mais uma vez. Eu sei que a semana foi corrida, eu sempre falo, né? Na sexta-feira a gente já está com a bateria já começando a querer diminuir, mas fico muito agradecido que você tirou aí mais um tempinho para me ouvir. Espero que o seu convidado também esteja presente, né? Nós vamos hoje falar sobre como esse projeto pode controlar as alergias, e a gente sabe como as pessoas gastam, né, com essa questão. Muitas vezes eles gastam no sentido de remediar o problema e não ir na raiz do problema, né? Então, as alergias acabam voltando, acaba tendo um gasto novamente com a farmácia, né? Ou a pessoa deixa, né, de fazer alguma coisa, talvez comer uma pizza, ou alguma coisa que tem leite, né? Ou talvez pode ser intolerância ao glúten, ao trigo, e a pessoa acaba abrindo mão, né, desses alimentos que ela gosta para não ter alergia. E tem algumas alergias que são de contatos, né? Mas nós vamos entender essa questão, tá? O meu nome é Rômulo, não me apresentei, desculpa, tá? Meu nome é Rômulo, já ajuda as pessoas a terem conhecimento, e com conhecimento você toma uma boa decisão. Aí você vai investir realmente em algo que vai ajudar você a controlar as alergias. Então vamos começar entendendo um pouco, né? Sempre gosto de falar um pouco do problema, mas claro que nós não vamos ficar aqui falando só do problema. Mas eu trouxe aqui duas questões que acontecem muito. Alergia, né, que as pessoas têm, muitas pessoas sofrem com isso. E tem outra questão que eu trouxe aqui também, que é a gripe. Já percebeu como muitas pessoas, infelizmente, gripam várias vezes durante o ano? E muitas vezes a gente tem também ali, né, alguma receita para aumentar a imunidade, para evitar que a pessoa fique gripando constantemente, né? Então eu trouxe aqui um apanhado, até porque não precisa explicar muito a questão da gripe, né? Ataca os pulmões, nariz, garganta e tem relação sim com a imunidade. Quando a imunidade está baixa, eu tenho mais riscos, né, de ter gripes. Existe gripes, existe que pode piorar, né, e até atrapalhar muito a vida de um idoso, de uma gestante, né, de uma criança. E os sintomas, calafrios, febre, dores pelo corpo, né, tudo isso que a gente já conhece bem. E essa questão que eu trouxe aqui por último, que quando a pessoa gripa, né, é um senso comum falar assim, ó, toma bastante água. Já percebeu? Muitas pessoas passando essa receita, ó, toma bastante líquido que te ajuda. Aí tem gente que compra Gatorade, né? Tem gente que toma mais água, né? Uma série de situações, mas a pessoa quer colocar mais líquido para dentro do corpo. Isso é fato, né? Então eu trouxe aqui uma questão para a gente conversar sobre isso, tá? Por que que as pessoas pedem para tomar mais água? Só que agora a gente vai entender o porquê. Eu acho muito interessante o porquê, eu gosto muito disso. Então nós vamos entender o porquê que muitos falam, né? Ah, toma mais água que vai ajudar. Então, nós temos dentro do nosso organismo, né, o sistema imunológico. E o sistema nosso imunológico, ele para ele funcionar bem, o nosso organismo ele precisa de uma situação. E a situação realmente está ligada à questão da imunidade. Então, nós vamos ter um conhecimento aqui do principal anticorpo para ajudar você, os seus filhos, a não gripar constantemente. Tem a ver com a água? Tem. Mas olha só isso aqui. Vamos ler junto. A desidratação muda a fluidez do sangue. Então você fica com o sangue sujo, aí vem colesterol, triglicérides, né? Triglicérides. E um sangue sujo, que não tem uma fluidez muito baixa, é sinal que ele não vai ter nutrientes e nem oxigênio. Então, quando a pessoa pede para tomar água, ela está certa. Quando você tiver uma gripe, toma água, toma bastante líquido. Mas quando você toma
a água e mesmo assim você gripa constantemente, você vai ver daqui a pouco o porquê. Mas o fato de tomar água é importante. Olha só, manter a hidratação do corpo de forma adequada permite o funcionamento da imunoglobulina, que é o principal anticorpo do nosso sistema de defesa. Então, realmente, nós temos que tomar água quando estamos gripados, mas não só quando estamos gripados. Quando você faz o uso desse líquido constantemente, você aumenta a imunoglobulina. E a gente não ouve falar muito disso, né? A gente escuta falar que anticorpos, mas o principal sistema de defesa, o principal anticorpo, você só consegue se o seu organismo tiver o sangue na viscosidade certa, oxigenado e com nutrientes. Então, tomar água é importante? Nós acabamos de ver que sim, porque vai aumentar a produção da imunoglobulina, certo? Então, guarda essa informação, que água é importante. Daqui a pouco, nós vamos melhorar a qualidade da sua água, fazendo ela ficar 6 vezes mais eficiente. E quer dizer que a sua imunidade realmente vai ficar alta. Então, agora, nós vamos falar um pouco sobre a alergia. Tá? A alergia, a gente vai até investir um pouco mais de tempo nela, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre a alergia. Mas eu não trouxe aqui cada tipo de alergia, né, para a gente falar de cada um delas. Mas eu trouxe uma visão geral para você conhecer. Olha só essa questão. Então, a alergia que muitas pessoas têm são reações do sistema imunológico a algum tipo de substância. Só que essa substância nem muitas das vezes é inofensiva, tá? Mas a alergia é para mostrar que tem alguma substância ali que não está certa, né? Então a gente tem essa alergia. O diagnóstico mais comum são versões respiratórias ou alimentares, tá? Ocorre quando o sistema imunológico confunde, aí que está a questão, algo que é inofensivo, como tomar leite, né? Ou algum derivado do leite, como um invasor. Aí ele libera uma reação química que causa os sintomas. E a reação pode se manifestar na pele, na face, nas vias respiratórias, no sistema digestivo, né? Todo o sistema digestivo ou até em outro local, mas normalmente é isso. Então, aqui nós estamos dando uma visão geral da alergia. Talvez você fale, mas a minha alergia é referente a usar bijuteria, né? Eu uso e começa a coçar. Então, é uma reação do seu sistema imunológico. Qualquer que seja a alergia, ela está aí na raiz. A raiz é isso aí que você está vendo na sua tela. Ela identifica uma substância que não é nociva, né? Ou melhor, ela confunde uma substância inofensiva com um invasor. Tá? Então, qualquer que seja a alergia, basicamente é isso aí. E ela vai ter reações. Tem pessoas que deixam de respirar, tem alergia muito grave, pode levar até a óbito. Então, não é uma situação que a gente deva desconsiderar. Muitas pessoas aprendem a conviver ou gastam muito medicamento nessa questão de tentar ter uma vida mais comum, né? Talvez voltando a comer aquilo que ela gosta, tá? E muitas pessoas, para você ter uma noção, 30% da população brasileira tem um tipo de alergia. São 65 milhões de pessoas com alergias. Então, é muita coisa, tá? É um assunto muito delicado para a gente tomar. Muitas pessoas não têm condições financeiras de ficar investindo no remédio e acaba, como eu disse, privando de alimentação. Mas a alergia e a imunidade, ela tem uma ligação muito grande, tá? E como a alergia está ligada ao sistema imunológico, se esse sistema estiver funcionando bem, eu não tenho alergia. Então, o que nós precisamos? Melhorar o nosso sistema imunológico. O que nós vimos lá no início? Que tomar água ajuda no principal anticorpo. Ele, de certa forma, equilibra todo o nosso sistema de defesa. Ele organiza o sistema de defesa. E nós vimos que a água hidrata o nosso organismo.
Agora eu vou te mostrar por que que você talvez esteja aqui e toma água e não consegue controlar a sua alergia. Não é? Talvez você esteja pensando, mas ele está falando de água aí, eu tomo água e minha alergia continua. Então vamos entender isso. E para você ver tanto que é sério, eu trouxe uma foto aqui de um jovem que ele tem uma alergia na face. Essa alergia aqui que ele tem não vai levar ele a óbito. Ele não vai morrer por causa disso, devido à alergia. Mas imagina como ele fica triste, dificuldade de relacionamento. Imagina os pais vendo o filho com alergia, não é? Vendo uma criança com alergia justamente aqui. E ele sempre tomou água. Só que olha só a diferença, depois de 51 dias, a partir do momento que ele conheceu o que eu vou te passar aqui, ele começou a investir na saúde. E olha o resultado que ele teve depois de 51 dias. Muito tempo sofrendo, 51 dias depois, o problema estava controlado. Curou? Não. A alergia não tem cura, mas tem controle. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Por que que esse jovem melhorou? O porquê é muito importante. Ele sempre tomou água. Ele não começou a tomar água a partir do momento que ele assistiu a palestra. E assim é com você também, não é? Você sempre tomou água. Então, por que que agora esse jovem conseguiu melhorar a questão da alergia? Vamos entender para que nós possamos, com o conhecimento que você vai adquirir hoje, tomar uma boa decisão e passar a investir na sua saúde, não na doença. Então, vamos entender primeiro por que que eu estou falando tanto de água. 71% do seu organismo é composto de água, isso em média. Então, você imagina, você tomando água, você cuida de 70% do organismo. Quando você faz atividades para controlar a alergia, qualquer que seja, você está investindo em 30% do seu corpo. Agora eu vou te explicar, já que o maior departamento do seu corpo é água, agora eu vou te explicar por que que a água tem diferença. Por que que aquele jovem controlou a alergia? Olha só, tá vendo essa foto aqui do lado esquerdo? As moléculas de água, isso aqui é uma pessoa tomando água, tá? Simboliza uma pessoa tomando água, nós tiramos uma foto e ampliamos. E aqui, ó, essa parte verde e amarela é a boquinha da célula, tá? Então você imagina, a água que nós tomamos está parada. Pensa na água do seu filtro agora. Está lá parada. Ou talvez você compre um garrafão de 20 litros, está lá parada. A água parada, ela perde as propriedades. Por isso que a água hoje ficou limitada a matar sede. Só que é muito mais do que isso. Mas como a nossa água, a maioria das pessoas tem água parada, uma molécula vai grudando na outra e vai formando os clusters. São macromoléculas. Você está tomando água, mas não está hidratando o seu organismo. As suas células, as suas enzimas, a sua fibra muscular não consegue puxar os minerais contidos na água. Que minerais são esses? Nós vamos ver daqui a pouco a solução para a alergia. Mas eu preciso primeiro melhorar a leveza da água. Porque quando uma molécula começa a ser atraída a outra e forma macromoléculas, o meu organismo não consegue absorver o tratamento que a água dá. Agora, olha a foto do lado direito. Quantas moléculas de água estão adentrando as células? Olha a quantidade, olha a diferença dessa célula, que está até com sujeira, ó. Tá vendo essa sujeirinha aqui? É o lixo celular. E olha como essa aqui não tem sujeira, está bem hidratada. Agora, mais do que mostrar no PowerPoint, nós provamos que a água tem diferença. Então, nós fomos lá num dos principais centros de controle de qualidade. Esse Falcon Bauer, ele tem a sede dele na Alemanha. E aqui no Brasil, ele tem uma filial, tá? Então, nós fomos lá e mostramos, né, o nosso projeto para ver se realmente a água fica mais leve. Olha só a dureza da água, 9,9. É essa água aqui, ó. Aí depois nós apresentamos o projeto e perguntamos, a água fica mais leve? Olha, depois de 20 minutos, a água ficando. E depois de 1 hora, a água fica 1,5.
extremamente leve, melhor para ser absorvida. Então, saiu de uma água 9,9 para uma água 1,5. Então, uma água pesada, difícil de ser absorvida, para uma água extremamente leve e muito fácil. Então, de ser absorvida, né? Então, o hábito que você tem, que é tomar água, que seus filhos têm, que a sua mãezinha, papai tem, só que agora melhorado 6 vezes. Lembra que nós falamos que para aumentar a imunidade eu preciso manter a hidratação do corpo? Nós falamos isso logo lá no início. Agora, imagine uma hidratação 6 vezes mais eficiente. Isso quer dizer que o seu sistema imunológico ele vai ficar funcionando muito bem, você vai ter a imunoglobulina, que é o principal anticorpo contra reações no nosso organismo, contra reações, por exemplo, né, da gripe, vírus, bactérias, infecções. Falando nisso, falando em infecções, eu trouxe aqui para você algo muito interessante para a gente entender o que pode contribuir para cortar as infecções. Não tem alergia ou não tem ferida que infecciona? Eu não tenho, muitas pessoas não têm, por exemplo, infecção de urina, ou algum tipo, a bursite é uma inflamação, uma infecção, e por aí vai. Olha só o que eu trouxe para você entender sobre essa questão, né, que a gente vê falando muito, de pessoas que tomam anti-inflamatório, uma série de coisas, né? Mas eu vou mostrar aqui para você algo que vai te ajudar muito nessa questão de combater infecções. E aí a gente vai juntando o quebra-cabeça. Meu sistema imunológico está funcionando bem, não vou ter infecções, elas não vão crescer, proliferar, tomar conta do meu organismo. E aí a gente vai fechar com uma informação muito importante sobre essa questão de controle das alergias, que tem a ver com as enzimas, tá? Daqui a pouco. Mas olha só essa parte da infecção. Quando muita gente toma anti-inflamatório, na verdade, prejudica em vez de ajudar. Não é só o estômago, não é só o fígado, mas até a renovação, né? Para você ficar livre dessa infecção. Então, preste atenção nesse nome que está aparecendo aí para você. Consegue ler aí? Olha só, a fagocitose é um processo usado pelo organismo, então quer dizer, o seu organismo já tem algo que melhora ou que corta a infecção. O seu organismo já tem isso. Não precisa ficar, entendeu? Comprando. O seu organismo tem. Para combater as infecções e destruir células velhas do nosso corpo, contribuindo assim para a limpeza do nosso organismo. Então, o seu organismo, ele foi muito bem feito. O que a gente precisa é estimular ou criar um cenário favorável para que o seu organismo consiga fazer as funções. E aí, quando você tem um organismo sujo, um sistema imunológico debilitado, um intestino que não funciona bem, tudo isso vai fazer com que o seu organismo precise de um remédio. E nós estamos falando aqui de alergia. Mas nós podíamos seguir esse raciocínio para qualquer problema de saúde. Eu não estou dizendo que você deva jogar os seus remédios fora, não é isso. Mas quando você cria dentro do seu organismo a condição para que ele realmente cuide dele, aos poucos a pressão vai normalizando, a diabetes, enxaqueca vai sendo controlada, muita gente sofre de enxaqueca, fibromialgia, perde peso, o intestino funciona, durmo bem, tem disposição durante o dia. Mas por quê? É uma somatória de fatores, mas a raiz dessas questões está em investir em 70% dele, do organismo. Por isso que as pessoas não estão conseguindo ter saúde, elas investem só em 30% do corpo e acham que água é tudo igual. Você acabou de ver que existe uma água 6 vezes mais leve. Então, você tem dentro do seu organismo um sistema pronto para agir contra infecções. Agora, como tornar a água mais leve para que eu tenha esses benefícios? Eu vou te apresentar um projeto de saúde. Mas esse projeto de saúde começa com essa palestra. É o primeiro passo.
você assistir a palestra, entender o porquê. Segundo passo, você vai, caso queira, adquirir esse dispositivo. Tá? Na verdade, são 2 dispositivos. E eu vou explicar daqui a pouco. Terceiro passo, você vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde. Eu sei, você tem alergia, mas o que mais tem na sua casa? Quais outros problemas que nós podemos ajudar? Quarto passo, você vai receber a receita para tomar água da forma correta. E o quinto e último passo, você será acompanhado por 60 dias. Então, é um projeto para você recuperar a sua saúde. Esse dispositivo, ele foi desenvolvido para durar a vida toda, você não vai trocar. E o que ele faz? Ele gera um campo forte monopolar. O que é isso? Ele agita as moléculas de água. Lembra que nós falamos que a água está parada no seu filtro? Qualquer que seja o filtro, viu? Pode ser o melhor do mundo e ela está parada, sem contato com a natureza. E a água ela foi feita para ficar em movimento. Então, este produto ele gera um campo contínuo e agita as moléculas de água. Por isso que a água voltou a ficar 6 vezes mais leve. E agora vem a cereja do bolo. Este dispositivo aqui, ele libera, você pode ver que ele é até furadinho, ele libera minerais na água. E é aí que a coisa começa a ganhar força. O seu organismo está limpo, o seu sistema imunológico funcionando. Só que agora vem o estímulo dos minerais. E é aí que você começa a melhorar inúmeros fatores no seu organismo, inclusive a alergia. Então vamos entender? Vamos só recapitular. Você limpou o organismo, controlou a sua imunidade, elevou a imunidade, e agora você começa a limpar o seu organismo e absorver, que eu quero falar, né? Agora você começa a absorver os minerais. Porque antes a água não tinha minerais, não, viu? Você compra água mineral, você gasta dinheiro com água mineral, né? Eu também gastava dinheiro, comprava a melhor água. Queria pôr a melhor água lá dentro de casa. Para começar, a água mineral está dentro de um garrafão de plástico. O plástico vem de onde? Do petróleo. Então, em contato com o sol, até chegar na sua casa, ele vai liberando substâncias que não são muito agradáveis para o organismo. Tá? Inclusive, entre elas, o que estimula o câncer de mama e o câncer de próstata. Então, eu também comprava água mineral achando que era a melhor água. E pode ser, a água sim. Agora, está num garrafão de plástico. E outra coisa, ela é mineral na fonte. Uma vez que ela até chegar na sua casa, ela fica pesada e os minerais não são absorvidos. Não quer continuar tomando essa água? Não tem problema. Qualquer que seja o filtro, o dispositivo, você vai colocar esse aqui, ele vai gerar o campo forte monopolar, agitando as moléculas, e aí você passa realmente a ter minerais na sua água. Quais os benefícios, né, somando isso tudo? O que traz para o meu organismo? Primeiro, nós falamos da limpeza, controlamos a imunidade. Agora, nós vamos entender como que controla as alergias. Está preparado? Você vai ficar até surpreso. Tenho certeza que você vai ficar surpreso quando você vê a solução tão simples e tão fácil para a gente controlar as alergias. E, olha, o nosso organismo, ele tem em torno de 300 enzimas. São 300 enzimas que nós temos, ou até 305. Nós temos milhares de enzimas, tá? Milhares de enzimas. Só que nós temos em torno de 300 a 350 enzimas que fazem com que o nosso organismo não tenha alergia. Então, se eu recebo o estímulo correto para que essas enzimas funcionem bem, eu não tenho alergia. Agora, qual o estímulo para essas enzimas funcionar bem? Lembra, o seu corpo ele foi muito bem feito. O que a gente precisa é criar condição para ele conseguir entregar, por exemplo, o controle das alergias. Então, vamos lá? Acompanhe comigo aí. Você vai gostar da solução porque não vai alterar nem sua rotina. Olha lá.
A alergia está ligada ao sistema imunológico. Olha aqui, a falta de magnésio. Aí muitas pessoas, elas compram cloreto de magnésio, que é o mais barato. E tem pessoas que compram magnésio, põe no sal, uma série de coisas. Esse aqui que eu estou lhe oferecendo, que dura 3 anos, e pode chegar até 5, ele vai liberar de forma natural na sua água o principal mineral do seu corpo. Só que não adianta eu tomar só o magnésio se o meu corpo está sujo. O sangue está grosso, né? Então não vai ser absorvido, sem oxigênio, sem nutrientes. Então é uma somatória, eu limpo, desintoxico, e aí eu vou conseguir alimentar o meu organismo. Olha só, hein? Então este magnésio, ele é 100% natural. Todo copo com água é um tratamento de saúde. Então, ele tem um papel chave, uma resposta rápida do seu organismo na questão da imunidade. Ele contribui ainda mais para a questão da imunidade. E agora, nas alergias? Lembra que eu falei das enzimas? Então, o magnésio é a gasolina, o combustível para que todas as suas enzimas funcionem bem. Então, talvez você tenha uma enzima que não está funcionando bem, você tem intolerância à lactose. Aí você tem uma outra enzima que não está funcionando bem, você tem alergia ao trigo, ao perfume, ao pelo do gato. E essas reações, elas vão ser controladas porque agora todas as enzimas vão funcionar bem. São mais de 300 enzimas responsáveis por controle da alergia. E o que você vai fazer para ficar livre das alergias? Tomar água. Não altera a sua rotina, não tem contraindicação. Todas as pessoas podem usar. Lembra que eu falei da fagocitose? Aumenta quando você tem dentro do seu organismo, tá? Quando você tem dentro do seu organismo essa limpeza, quando você tem dentro do organismo essa condição, né, do seu organismo absorver os minerais, aumenta em 300% a fagocitose. Então, o nosso sistema contra infecções vai funcionar muito melhor. O meu sistema imunológico está equilibrado. As enzimas recebendo o incentivo, o alimento correto. Aí eu tenho um organismo que vai ter a condição para controlar as alergias. Simples, tomando água. Essa era a informação, tomar água. Só que eu preciso ter uma água 6 vezes mais leve e rica em minerais. E você acabou de descobrir o projeto que dá ao seu organismo a condição para que ele consiga, não precisa de remédio, disso, daquilo, ele consiga controlar as alergias. Agora, se você toma algum remédio referente à pressão, diabetes, algum remédio prescrito pelo médico, quem tira remédio é o médico. Porque o uso contínuo desse projeto, a sua pressão começa a normalizar. A diabetes tipo 2, principalmente, começa a estabilizar. E aí, se você está vendo o que está acontecendo, vai ao médico. E aí ele vai fazer os exames, né? Vai fazer tudo, porque ele é o profissional que estudou e que vai tirar o remédio. Agora, alergia, dores pelo corpo. Se você está dormindo melhor, você não precisa ficar tomando remédio. Se o seu intestino funciona corretamente, não precisa de remédio para intestino. Inclusive, muitos tomam aí, acaba com a flora intestinal. Então, muitos dos remédios que fica remediando, acaba tendo um efeito colateral. Se você pode suspender com a ajuda do médico um remédio ou outro, melhor para o seu organismo. Isso quer dizer que a condição do seu organismo está ficando boa e ele mesmo está cuidando dele. E se é gastrite, refluxo, queimação, da mesma forma. Quando você tem um organismo limpo, rico em minerais, essas questões de acidez também passam a controlar. Você não vai precisar usar omeprazol. Tomando água, você consegue dar essa condição para o seu organismo, mas eu preciso de uma água extremamente leve e mineralizada. Agora, como eu faço para adquirir esse projeto? Talvez você prestou atenção, está interessado, e eu fico feliz. Como que você faz? É assim, ó. Você viu que eu não falei 0800, não falei site? Percebeu? Eu não falei nada disso.
Você vai procurar a pessoa que te convidou, a pessoa que te enviou o link. Essa pessoa, ela já recebeu o treinamento, porque ela nos ajuda. Nós atendemos o mundo todo, então nós temos pessoas que nos apoiam. Normalmente pessoas que já usaram e viram que funciona. Aí quer apoiar a gente. Então essa pessoa que te convidou, ela vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde, vai entender não só o problema seu, mas da família. E assim que esse projeto, esses dois dispositivos chegar na sua casa, você vai mandar uma foto para a pessoa de o local onde eles vão ficar. E ela vai te passar uma receita de como tomar água da forma correta e vai te acompanhar por 60 dias, para que você entenda o jeito certo para ter os resultados que nós vimos aqui. Então, é um projeto que começa agora, tá? E que, caso você queira levar para sua casa, não tem contraindicação e todos podem usar. E você será acompanhado por 60 dias. Você já comprou algum remédio e o farmacêutico te ligou por 60 dias? E aí, tá melhor? Ninguém liga. Aqui nós vamos te acompanhar, porque o nosso projeto é de saúde, não é de doença. Nós queremos e acreditamos que todas as pessoas merecem ter saúde e qualidade de vida. É alergia o seu problema? Tá aí a solução. Projeto 100% natural, com acompanhamento, você vai ser acompanhado por 60 dias, não altera a sua rotina, um dispositivo dura a vida toda e o outro você vai trocar de 3, no máximo 5 anos. Olha o que é investir na saúde. Se você tem alguma dúvida, vamos abrir agora para algumas perguntas, tá? Eu vou começar lá no YouTube, mas você que está aqui no Zoom, caso tenha alguma dúvida, você pode erguer a sua mão também, tá? A gente vai falar com você aqui. Viu só? Tomando água, hein? Só que uma água adequada e apropriada, né? A Alba já falou aqui, ó, que está usando aqui e já ficou livre da intolerância à lactose. A Alba está agradecendo. Legal, Alba, muito bom, obrigado, viu? Obrigado pelas palavras também de incentivo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação aqui. Então, a Terezinha está falando que tem coceira na cabeça. O que podemos fazer? O tratamento, pessoal, sempre vai ser de dentro para fora. Sempre vai ser de dentro para fora. Ou seja, é tomar água do jeito certo que vai dar a condição para que o meu organismo controle as alergias. Mas, se você quiser borrifar a água, né, vamos supor que você apareceu uma alergia, talvez você está usando um anel e deu alergia, borrifa ali. Não tem problema. Talvez aí é no couro cabeludo. Então, eu vou dar uma dica. Você vai usar o shampoo, condicionador, normal. Tá? Se você tem queda de cabelo, você pode fazer essa receita também. Lembra, primeiro toma água. Só que quando você for tomar banho, leva um pouco dessa água que nós estamos falando. Leva num copo de plástico, numa vasilha, não importa. Depois que você lavou o cabelo, tudo, você derrama essa água e vai massageando, tá? E você deixa secar. Você vai pegar a toalha, e tirar só o excesso, né? Mas você não vai usar um secador ou passar a toalha. Deixa um pouco ali. Deixa ali uns 10, 15 minutos, se for possível. Se ainda tiver um pouco úmido, você vai lá e acaba de secar, mas não coloque essa água e já vai secando logo o cabelo. Então vai ajudar também, viu, na questão da coceira, Terezinha. Primeiro é tomar água, viu, Terezinha? Depois ver, né, também se de repente você não está usando algum medicamento, algum shampoo que está te dando alergia, algum tratamento capilar, é, tem alisamento, né, que muitas mulheres fazem, que tem uma substância ali que é complicado, mas a princípio faça isso, tá? A princípio faça isso. Tome bastante água, Terezinha, e o último enxágue do seu cabelo você usa essa água. Combinado? Vai ajudar bastante, viu? A Lenisa, ela falou que tem alergia de desodorante.
Vai melhorar, pode ficar tranquila, viu, Lenisa? Tenho queda de cabelo, a Maria Lopes falou. Então, Maria Lopes, acabei de falar para você como ajudar, né? É, a Maria falou que. Maria, mas a Maria está falando que tem dificuldade de tomar água natural. Se você tomar água levemente fria, não tem problema. O que não pode é ser muito gelada, tá? É muito gelada que não dá, tá? É isso que não é legal. O nosso organismo, quando você toma água gelada, ele primeiro tem que colocar água na temperatura ambiente para depois absorver, tá? Então, assim, é melhor uma água na temperatura ambiente ou levemente fria para que realmente ela seja absorvida, viu? Meire falou sobre dermatite atópica. Então, pede um depoimento, Meire, para a pessoa que te convidou, tá? A gente tem casos excepcionais de pessoas ficando livre da dermatite atópica. Que pena, desde criança, hein? E ela está com 18 anos e ainda com esse problema. Tem até uma pessoa que ela foi Miss Rio Grande do Norte. Ela também tem dermatite atópica. E usando o nosso projeto, não teve mais. Tá? Então tá aí a solução para a gente ter mais saúde e qualidade de vida. Aqui no Zoom, alguém tem alguma dúvida? Talvez está sem graça de lançar uma dúvida aqui no Zoom, né? Tá todo mundo olhando. Não tem problema, não. Manda o áudio para a pessoa que te convidou, tá bom? Aí essa pessoa vai enviar para você a resposta. Combinado? Mas você viu? Fácil, né? E eu fico muito grato que